Boa noite, gente. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para juntos estudarmos a sua palavra. Esse é o nosso segundo encontro. Nós começamos quarta-feira passada o estudo do Salmo dos Degraus. Estivemos estudando o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria de estarmos na casa de Deus, onde refletimos um pouco sobre a alegria e sobre a nossa peregrinação para o lar celestial. E hoje nós vamos estar refletindo acerca do Salmo 121. O Salmo 122 talvez seja o salmo que mais caracteriza o salmo das peregrinações do povo de Israel para Jerusalém, para o templo. E o Salmo 121, por sua vez também, é um salmo muito característico que fala também da subida do povo para Jerusalém para adorar ali a Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e antes de lermos o texto e trabalharmos em cima dele, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para este momento, para que Deus fale conosco e nos abençoe. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez estamos aqui na tua casa, Pai, e nos colocamos aqui na tua inteira dependência, pedindo ao Senhor que o Senhor, pela tua graça, mais uma vez fale aos nossos corações, que a tua palavra nos edifique, que a tua palavra nos abençoe, que seja uma palavra do teu coração para o nosso coração, Pai. Que esse momento seja um momento especial nas nossas vidas, na vida daqueles que estão nos ouvindo neste momento, que o Senhor também os encontre e os abençoe. Assim, Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês que aqui estão, é um prazer estar com vocês. Quem está nos assistindo também neste momento, é um prazer também poder compartilhar a palavra de Deus com você. Convido então a todos a abrirmos a Bíblia no Salmo de número 121. Os Salmos dos Degraus são os salmos que vão do 120 até o 134. Nós não vamos conseguir trabalhar todos os 15 salmos. Nós vamos trabalhar 10 salmos apenas, mas esses 10 salmos já nos dão uma visão muito ampla do que são os salmos de degraus. Hoje trabalharemos então o Salmo 121. Salmo 121 nos diz o seguinte: Cântico para os degraus. Esse é o único salmo que aparece a expressão degraus. Dos 15 salmos que nós temos, esse é o único salmo que no título vem Cântico para os degraus. Vocês sabem que nas nossas Bíblias nós temos esses títulos. E nos salmos os títulos vêm como se eles estivessem fazendo parte do versículo. Que na verdade esse início do capítulo é o título do salmo. Então temos aí um cântico de romagem, literalmente no hebraico temos aí cântico para os degraus. E aí então começa o salmo. O salmista diz: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, aí vem a resposta. Todo o resto do salmo é uma resposta a essa pergunta. Então ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Um salmo muito bonito, não é verdade? Um salmo lindo que tem uma mensagem maravilhosa. Este é o segundo salmo dos degraus, Salmo 120, depois logo em seguida o Salmo 121. Vamos ver primeiro a estrutura do salmo. A estrutura já nos fala muito sobre o salmo, quando nós analisamos alguns pontos da estrutura.
Primeiro, no versículo 1, nós temos uma pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu digo isso porque em algumas Bíblias, talvez esse salmo não esteja em forma de pergunta, esteja em forma de afirmativa. Então vocês vão encontrar algumas Bíblias onde não temos aí uma pergunta e sim uma afirmação. A pergunta aparece na ARA, Revista e Atualizada, aparece na NVI, e aparece na maioria das Bíblias, esse primeiro versículo está em forma de pergunta. Em algumas Bíblias mais antigas e em algumas versões também judaicas, a King James, por exemplo, a versão do Rei Tiago, a Reina Valera, uma versão espanhola, as Sagradas Escrituras de 1569, também espanhola, a Corrigida e Fiel, todas essas Bíblias vão trazer esse primeiro versículo como se fosse uma afirmativa. Aí perguntamos, é uma afirmativa ou é uma interrogação? Ele realmente está com uma dúvida, tem uma incerteza, ou ele está fazendo uma afirmação? Então guardem que a gente daqui a pouco vai discutir sobre isso daí. Outra coisa muito interessante nesse salmo, em relação à sua estrutura, é que em 8 versículos o nome Iavé aparece 8 vezes. Veja que num texto tão curtinho, o nome Iavé, que na nossa Bíblia é traduzido geralmente por Senhor, aparece aí 8 vezes. Uma outra palavra que se repete muitas vezes nesse salmo é a palavra guarda ou guardar. Essa expressão guarda ou guardar aparece nesse salmo 6 vezes. Então, 2 expressões que mais se repetem no salmo: Iavé e guardar. Da estrutura a gente já conclui o que o salmo quer dizer. Iavé guarda. Iavé é aquele que guarda o seu povo. Iavé é aquele que cuida do seu povo. Então, da própria estrutura do texto, a gente já tira aí o tema central do texto que nós estamos analisando. E o foco central dos salmos, queridos, ao contrário do que a gente pensa, às vezes a gente pensa que os salmos, eles focam no louvor, no cântico em si, ou no salmista, ou em quem está cantando. Não, o foco central dos salmos é a pessoa de Deus. O foco principal do salmo, o personagem, o elemento central do livro de Salmos é Deus. Quem é Deus nesses salmos? O que Deus está fazendo? O que aprendemos acerca de Deus nesse salmo? O que esse salmo nos revela acerca de Deus? Portanto, se você quiser entender um salmo, você pergunte: como Deus está se apresentando neste salmo que nós estamos analisando? Este salmo fala, acima de tudo, sobre Deus. Veja que a palavra Deus aparece aí 8 vezes. Então, como uma chave hermenêutica, ou seja, como uma chave para nós entendermos o texto, nós podemos então perguntar: quem é Deus no Salmo 121? Deus é aquele que cuida. Deus é aquele que guarda. Deus é aquele que protege o seu povo e os seus filhos. Deus é aquele que dá segurança aos seus. Nesses 8 versículos, nós podemos ainda, trabalhando a estrutura do Salmo, dividi-lo em 3 partes. Vejam, aí na Bíblia dos irmãos e das irmãs. Verso 1 a 2 fala-nos da nossa esperança que está na pessoa de Deus. E do verso 3 a 6, que a nossa segurança, ou seja, a nossa proteção, está em Deus. E o verso 7 e 8 fala que a nossa preservação está em Deus. Nossa esperança está em Deus, nossa proteção está em Deus e a nossa preservação está em Deus. Esses 3 tópicos, esses 3 temas, são os temas que vão dar o contorno principal desse salmo. E o cenário desse salmo é o cenário dos peregrinos. É o salmo daqueles que estão saindo ou do cativeiro babilônico ou das suas terras e estão indo em direção a Jerusalém para adorar a Deus, para prestar culto a Deus no templo. Lembrem-se que a romaria mudou de endereço. Nós agora não fazemos uma romaria em direção ao templo de Jerusalém. A nossa peregrinação agora é em direção à pessoa de Jesus Cristo.
tabernáculo de Deus que armou as suas tendas entre nós. O lugar da adoração agora é a pessoa de Cristo. O nosso culto é um culto cristocêntrico. Portanto, eu queria considerar com os irmãos e as irmãs aqui nesta noite acerca do cuidado constante de Deus para com os seus filhos. Talvez sem cair no lugar comum, mas esse texto nos fala algo muito interessante, algumas coisas muito interessantes sobre o cuidado constante de Deus para conosco. Primeira coisa, vamos ler aí os versos 1 e 2. Versos 1 e 2 nos diz: primeira coisa, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quem aqui nunca passou problemas na vida? Todos nós passamos problemas, dificuldades, enfrentamos muitas vezes vários desafios na nossa existência. Quando os desafios se apresentam diante de nós, a quem nós recorremos? Aonde encontramos ajuda? Será que é em Deus? A quem recorremos na hora do aperto e na hora do problema? O salmista aqui ele diz: eleva os meus olhos para os montes. Elevar os olhos é uma atitude de oração. E só se coloca de joelhos na presença de Deus quem se sabe necessitado, quem se sabe numa situação de impotência. É alguém que realmente está passando por alguma necessidade. O salmista vai dizer lá no Salmo 40, 17, que é o próprio Davi quem diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E a expressão pobre aí não é pobre no seu sentido material. A expressão hebraica para pobre aí, ani, é uma expressão que diz respeito àquele que sabe que necessita de tudo e de si mesmo não tem mérito nenhum. É a ideia do justificado lá no Novo Testamento. Ser pobre diante de Deus é aquele que sabe da sua condição humana, de necessidade que ele tem da pessoa de Deus. E Jesus veio justamente para esses, para os pobres, para aqueles que elevam os seus olhos para os céus. Só que aí o salmista faz uma pergunta, ou uma afirmativa. Eleva os meus olhos para os montes. Como se os montes pudessem lhe ajudar. Jerusalém estava cercada de várias colinas. A cidade de Jerusalém é uma cidade que fica cercada por montes. E isso traz para Jerusalém uma segurança muito grande, como se fosse uma fortaleza natural. Então, as colinas em volta de Jerusalém inspiravam segurança. Eleva os meus olhos para os montes. Estou seguro aqui? Ou são os montes que podem me ajudar? Porque os montes também eram o lugar da habitação dos deuses. Mas os montes também eram o lugar onde as pessoas se refugiavam na hora da dificuldade, em situações difíceis, eles corriam para os montes. Como Davi, por exemplo, quando fugia de Saul, ele se escondia nas montanhas, ele corria para os montes. Mas aqui é algo muito interessante. O salmista não põe a sua confiança nas colinas, nem nos montes que estão em volta de Jerusalém. Ainda que isso possa me dar uma aparência de segurança, a minha confiança não está nos montes. E ele diz enfaticamente: o meu socorro vem de Deus. E o vem aqui, no hebraico, na construção aqui da língua hebraica em que esse salmo foi escrito, esse vem é certeza, é fé, é confiança. Por isso que em muitas Bíblias, esse primeiro versículo não está em forma de pergunta, mas está em forma de afirmativa. Porque o salmista ele não tem dúvida de onde vem o socorro dele. Ele não tem absolutamente nenhuma dúvida de que a ajuda que ele precisa não vem dos montes e de nenhum outro lugar a não ser da pessoa de Deus. O problema da pergunta é que muitas vezes a gente pode pensar que a pergunta indica incerteza. Não há incerteza aqui por parte do salmista sobre em relação a quem vai lhe ajudar na hora do aperto. Ele tem certeza que é Deus, ou seja, Deus é o Criador. O que nos diz os Salmos? Criador dos céus e da terra.
A língua hebraica não tem uma palavra para universo. Não existe essa palavra na língua hebraica. Quando o hebreu quer falar universo, ele fala céus e terra. Por isso lá em Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Céus e terra é uma expressão idiomática para o judeu se referir ao universo. Então ali está dizendo, no princípio Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas. Tudo foi criado por Deus. E aqui o salmista está dizendo, eu coloco a minha confiança, a minha fé naquele que criou todas as coisas, naquele que criou o universo. E o fato dele ter criado o universo é a garantia de que ele é capaz de me ajudar, de ajudar os seus filhos. Os montes foram criados por Deus. Eu coloco a minha confiança naquilo que foi criado por Deus ou naquilo que é o próprio Deus? Na criatura ou no próprio Deus? A aplicação que nós tiramos desse primeiro versículo é onde nós temos procurado socorro durante a nossa peregrinação aqui nessa terra. Será que a primeira pessoa a quem recorremos é Deus? Deus é o Criador, e trocar o Criador por qualquer outra coisa é idolatria. E o Salmo está dizendo, eu coloco a minha confiança no Criador e não na criatura. Naquele que criou os montes, não nos montes, porque os montes foram criados por Deus. Então eu prefiro colocar a minha confiança, a minha fé no Criador. A nossa proteção verdadeira vem de Deus. Mas o segundo bloco do nosso Salmo, que vai do verso 3 ao verso 6, vai então nos dar uma resposta a essa pergunta. E a resposta é que a nossa segurança ou a nossa proteção está na pessoa de Deus. E aí nós temos vários tipos de proteção, vários tipos de segurança. Queria que você acompanhasse comigo a leitura do verso 3 e 4. Verso 3 e 4, olha só. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Primeira proteção que nós temos aqui, sabe qual é? Proteção moral. Se tem uma proteção que nós precisamos, irmãos e irmãs, é da proteção moral. E a primeira proteção que o Salmo nos diz aqui, que nós precisamos ter na nossa vida, é a proteção moral. Não deixará que os seus pés vacilem. Não deixará que os seus pés deslizem. Não deixará que você saia do caminho. Nós somos peregrinos. Nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial. E ele está dizendo que nesse caminho nós vamos passar por muitas tentações, por muitos vales, por muitos perigos, que vão querer fazer nos desviar do caminho, sair da rota que Deus traçou para nós. Nós precisamos então de alguém que nos mantenha na linha, nos mantenha no caminho e faça com que os nossos pés não vacilem. Deus está alerta para qualquer perigo que nós venhamos a correr durante a nossa peregrinação. E quem tem os pés protegidos por Deus tem a própria vida preservada por Deus. Porque basta um passo em falso para destruir toda a nossa vida. Basta um pé fora do lugar para que a nossa vida inteira vá por água abaixo. O pé aqui é a parte que é tomada como um todo. O pé aqui, na verdade, diz respeito à nossa vida. E basta um passo em falso, irmãos, para destruir uma vida inteira. Você pode ter uma vida inteira de moral ilibada, de ética, de conduta certa, mas basta apenas um descuido para você ter a sua vida completamente destruída. E esse salmo está dizendo que se existe uma proteção que nós precisamos, é de uma proteção moral. E aqui o salmista ele sabe o que ele está falando. Porque a gente aqui em Brasília não anda em montanhas. Nós não andamos escalando montes, subindo em montes, escalando montanhas, nada disso. Mas nas montanhas de Canaã, o
o salmista sabia que bastava um deslize, bastava ele colocar o pé fora do lugar, que a vida toda dele corria perigo, inclusive perigo de morte. E quando o salmista fala que ele, Deus, vai guardar os meus pés e vai fazer com que os meus pés não deslizem, vai me manter justamente no caminho que ele traçou para mim. Gente, só Deus pode nos manter em pé neste mundo. Se tem uma proteção que os nossos filhos precisam, é dessa proteção moral. Dessa proteção aonde Deus guarda os nossos pés de vacilarem. Só Deus pode nos manter em pé. Só Deus pode nos manter perseverantes no nosso caminho. Por isso esse salmo é maravilhoso. Ele fala que Deus vai guardar os nossos pés de não deslizarem, de não saírem do caminho. Mas vai guardar os pés de quem? Os pés daqueles que elevam seus olhos para Deus. Aqueles que têm os seus olhos em Deus, têm a segurança de que Deus vai guardar os seus pés, de não vacilarem e de não saírem do lugar. Qual a aplicação que tiramos disso, queridos irmãos? E eu digo isso para você que está nos ouvindo aí na internet, para nós que aqui estamos. Talvez você esteja perto ou na iminência de um deslize. Deus é o teu socorro. Talvez você não esteja resistindo à tentação ao ponto de cedê-la e escorregá-la. Deus é o teu socorro. E Deus não vai permitir que isso lhe aconteça, desde que a gente tenha os nossos olhos fitos nele. Tantas pessoas caem e tantas pessoas afundam porque esquecem de olhar para Deus e olham para as montanhas. Pedro, quando estava andando sobre as águas, é uma ilustração fantástica, porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não afundou. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Sabe quando a gente começa a afundar? Quando a gente passa a olhar para as montanhas e não olhar para Deus. Os nossos pés ficam deslizando e a gente fica saindo do caminho. Mas Deus vai guardar os nossos pés. E Deus guarda não só os nossos pés, mas Ele também, o verso 4, diz o quê? Ele é o guarda de Israel. Aqui o Salmo está dizendo que nós temos não só uma proteção individual, moral, mas temos também uma proteção coletiva. Então, proteção moral, mas também uma proteção coletiva. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Isso aqui para o judeu era fantástico. Para nós isso aqui não faz tanta diferença, mas para o judeu sempre havia uma piadinha. Deus não está te respondendo porque ele está dormindo. Lembram de Elias com os 400 profetas de Baal, lá em Reis capítulo 18? 1 Reis capítulo 18? O fogo estava, a água estava ali e o fogo não descia. O que Elias dizia? Ora para eles, talvez eles estejam dormindo. Isso era muito comum entre os judeus. Deus não atendia, Deus não vinha ao encontro deles porque talvez eles estivessem dormindo. E aqui o salmista diz, o nosso Deus não dorme. Ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Sabe qual a implicação disso? Nós não podemos permanecer em pé nem um segundo sequer se o nosso protetor tirar uma soneca. Como se você tivesse, imagine você dirigindo um carro a 300 km por hora. Se você desviar o seu olhar um minutinho, se você distrair uma coisinha de nada, o seu carro capota e você morre e ali vai causar um acidente terrível. Sabe o que esse texto está dizendo? Nós precisamos estar constantemente debaixo do olhar de Deus. Porque nós não conseguimos nos manter no caminho, nem nos manter em pé, nem um segundo sequer, se o nosso Deus tirar uma soneca. E o salmista fala, graças a Deus ele não tira soneca. Graças a Deus ele não dorme. Ele pode fazer com que a gente se mantenha no caminho o tempo inteiro. Isso diz respeito à nossa dependência o tempo inteiro da pessoa de Deus para estarmos em pé. Francis Schaeffer dizia no livro dele, A Verdadeira Espiritualidade,
que a oração que a gente faz de manhã já não serve para a tarde. E a oração que a gente faz à tarde já não serve para a noite. Nós precisamos estar orando o tempo inteiro, buscando Deus o tempo todo, porque basta um momento, basta um descuido para a gente cair e a gente sair fora da estrada. Tenho atendido muitos casais com problema nos seus casamentos e a primeira pergunta que eu faço para eles é a seguinte: quando é que começou a crise no casamento de vocês? E todos eles nos respondem: quando a gente começou a se afastar de Deus. Quando é que começaram esses problemas? Quando nós começamos a nos afastar de Deus. Precisamos estar constantemente na presença de Deus. O verso 5 e 6 nos falam de uma terceira proteção. Vimos a proteção moral, vimos a proteção coletiva e temos agora a proteção individual. O verso 5 e 6, verso 5, a princípio nos diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Proteção de Deus para com seus filhos. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Lembrem-se sempre, irmãos, que esses salmos não foram escritos para nós, foram escritos para os judeus. E isso para os judeus fazia sentido. Então eu preciso colocar aqui as sandálias dos judeus para tentar entender o que isso está querendo dizer para nós. Nós temos figuras aqui que nos ajudam a entender muito bem. O Senhor, primeiro ponto aqui que ele diz, que o Senhor é aquele que não apenas guarda os filhos de Israel, mas ele é o guarda de Israel. Ele não é simplesmente aquele que guarda os filhos de Israel, ele é o próprio guarda dos seus filhos. Ele é sombra e luz para os seus filhos. E o que isso quer dizer? Quando o texto diz que Deus é a nossa sombra. Quando você caminha com o sol incendindo sobre você, ou a lua também refletindo sobre você, vai criar uma sombra. De quem é aquela sombra? É a sua sombra. E por onde você anda, a sua sombra te acompanha. Aqui o Salmo está dizendo que Deus está tão perto de nós, mas tão perto de nós, que Ele se torna a nossa sombra. E ao caminharmos, já não enxergamos mais a nossa sombra, mas enxergamos a sombra de Deus, porque Ele é aquele que está nos amparando, Ele é aquele que está nos abrigando, Ele é aquele que está nos envolvendo, ou seja, Ele é aquele que está sempre conosco. E quando eu procuro a minha sombra, eu já não vejo a minha sombra, mas eu vejo a sombra de Deus. Por quê? O que diz os Salmos? Na Bíblia dos Irmãos está assim: à tua direita, não é? Literalmente no hebraico está dito o seguinte: nós estamos debaixo da mão direita de Deus. Sabe por que Deus é a nossa sombra? Porque nós estamos debaixo da sua mão. A sua mão que nos protege, a sua mão que nos acolhe, a sua mão que nos aninha, a sua mão que nos acaricia. A mão direita de Deus pressupõe a posição do defensor, do protetor. Deus é aquele que está nos defendendo, nos protegendo. Ao andar junto de nós, Deus ele se torna a nossa sombra. Abra sua Bíblia. Há um salmo muito bonito que fala também sobre isso. O Salmo 73. Veja aí o que diz o Salmo 73, verso 23. Salmo 73, 23. Há uma outra versão que diz: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Deus é a nossa sombra. E eu pergunto, quem é a tua sombra? Quem tem sido a nossa sombra? A sombra de quem nós temos descansado a nossa vida? A sombra de quem nós temos colocado a nossa vida? Quando Deus é a nossa sombra, olhem o que acontece conosco. Nos diz o verso 6, o que acontece conosco quando Deus é a nossa sombra. Verso 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua.
Literalmente, na língua hebraica está escrito assim: de dia o sol não vai te ferir, e nem a lua de noite. O que é ser ferido pelo sol ou pela lua? Lá na Palestina, ali em Canaã, na Judéia, na época do calor, na época do sol forte, a temperatura chega a mais de 50 graus centígrados. Então é um sol capaz de queimar. Por isso que os beduínos, aquelas pessoas daquele lugar, andam com aquelas roupas, se protegendo todo, cobrindo todo o corpo, para que o sol não queime. E aqui o texto está dizendo, quando Deus é a nossa sombra, Ele nos protege desse sol. E à noite a temperatura cai a mais de 40 graus negativo. Em muitos lugares no deserto, muito mais frio do que isso. Então, por isso que quando o povo saiu do Egito, tinha uma coluna de nuvem que acompanhava o povo de dia, porque o sol era muito quente. Então aquela coluna de nuvem protegia o povo contra o calor. E de noite tinha uma coluna de fogo, que protegia o povo no deserto contra aquele frio que ia a mais de 40 graus negativo. O texto aqui está dizendo que Deus é aquele que nos protege de dia e de noite, nos livrando dos perigos tanto do dia quanto da noite. Isso quer dizer, Deus é aquele que nos protege o tempo inteiro. Não existe um momento que Deus não esteja nos protegendo. Nós temos um Deus que cuida de nós de forma pessoal, como um pai que toma o seu filho pela mão e o protege. Mas eu queria caminhar para o final analisando os dois últimos versículos, o verso 7 e o verso 8 desse salmo. Ele termina de forma majestosa, não podia terminar de forma menos majestosa do que essa. E sempre o final é sempre apoteótico, né? E aqui nesse salmo nós vemos a mesma coisa. Esse conjunto, esse último conjunto que fala que a nossa preservação está em Deus. O verso 7 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Nós vimos que a maior proteção que nós precisamos ter é a proteção moral, porque dela depende toda a nossa vida. Filho meu, acima de tudo guarda o teu coração, porque deles procedem todas as fontes da vida. Se tem uma coisa em nós que precisa ser protegida, é o nosso coração. A nossa vida moral tem a ver com o nosso coração. Mas se tem uma outra coisa na nossa vida que precisa ser protegida, é o que está aqui, é a nossa alma. Nos guardará de todo mal, guardará a tua alma. A quarta proteção, proteção psíquica e emocional. São proteções que precisamos de mais, a proteção psíquica e a proteção emocional. De todo mal quer dizer de tudo, de forma ampla e total. Isso, queridos, não implica que nós não vamos ter uma vida sem embates, uma vida sem lutas. Isso implica em que vamos ter uma armadura e vamos ter uma proteção, vamos ter Deus como a nossa sombra, como o nosso protetor. E na hora da luta, Deus vai nos proteger, Deus vai nos amparar e vai fazer com que a gente chegue à vitória. Mas o texto diz que Deus guardará também a tua alma. E a palavra aqui na versão grega é psique, quer dizer, guardará a totalidade da nossa pessoa. Vai nos guardar dentro da nossa psique, da nossa interioridade, dos nossos momentos de crises existenciais. Deus vai nos guardar, Deus vai nos preservar. A aplicação que tiramos daqui é que nas nossas piores crises, quando a nossa psique e o nosso emocional muitas vezes se encontram em ruínas, nós temos um Deus para nos ajudar e nos livrar. Glória a Deus por isso. Mas por fim, o último versículo, o verso de número 8, nos diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada
desde agora e para sempre. Veja que é um salmo dos peregrinos. Os peregrinos estão andando em direção ao templo. Nós estamos andando em direção a Canaã celestial, ao céu. O que é a promessa aqui? A promessa de vida eterna. Aqui é uma promessa eterna. Deus nos guardará desde agora e para sempre. É uma promessa que começamos a desfrutar no hoje e no agora, mas uma promessa também para a eternidade. E aqui com Deus a eternidade se antecipa e invade o nosso cotidiano, aonde nós podemos experimentar, inclusive no aqui e agora, a própria eternidade. Por isso, queridos, que a vida com Deus não é uma promessa só para aqui e agora, mas é uma promessa também para a eternidade. Ao contrário de muitas igrejas hoje no nosso meio, que pregam as promessas de Deus apenas para o aqui e agora, e não pregam as promessas de Deus para a eternidade, ou seja, pregam as promessas de Deus para o aqui e agora em detrimento das promessas de Deus para a vida eterna. Como se as coisas para o aqui e agora fossem mais importantes do que as coisas eternas. E esse texto está nos dizendo que a vida com Deus não é uma promessa só para as bênçãos aqui, mas é uma promessa para aqui e agora, mas também para o futuro. É aquilo que começa agora e não termina nunca mais. Como é que fica o nosso Deus protetor em relação a isso? E eu queria terminar falando justamente sobre isso. Deus é aquele que nos guarda, não só para essa vida, mas é aquele que nos guarda para a eternidade. Tem muita gente que quer um Deus para lhes guardar apenas para esta vida. Mas o salmista está dizendo que Yahvé, o nosso Deus, é aquele que nos guarda tanto para esta vida quanto para a vida eterna. Guarda não apenas os nossos passos, mas guarda toda a nossa vida até a eternidade. E como diz o início do verso, da saída e na entrada, quer dizer, em todos os caminhos, em todas as situações da nossa vida. Há uma Bíblia que diz assim: o Senhor te protege em todos os seus passos, não só durante a nossa caminhada em nossa vida, mas para todo sempre. Deus é aquele que é capaz de nos guardar de cairmos, a fim de que cheguemos até ao final da nossa viagem, que é a Canaã celestial. Que coisa maravilhosa esse salmo está nos dizendo. Que Deus não vai permitir que os nossos pés resvalem para que nós não desviemos do caminho e deixemos de chegar aonde deveríamos chegar. O Deus que nos salva é aquele que garante a nossa salvação até o fim. O Deus que nos salva é aquele Deus que nos mantém salvos até o fim pelo seu poder. Abra sua Bíblia, lá em Judas, Judas, verso 24. Não tem capítulo, né? É um texto único. Judas, verso 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de todo tropeço, a fim de que você chegue imaculado até o seu objetivo final, até o lar da glória. A NVI diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Deus vai nos guardar durante toda a nossa peregrinação e vai fazer com que a gente chegue até o final da nossa caminhada sãos e salvos. Isso é maravilhoso. Por isso que eu sempre digo uma coisa: quando a gente chegar no céu, tem uma coisa que Deus não vai dar um gostinho para ninguém. É aquele gostinho de você chegar no céu e você falar assim: puxa, consegui, eu estou aqui. Esse gostinho Deus não vai dar para ninguém. Porque nós só vamos chegar até lá, ao céu, porque existe um Deus que está nos guardando e nos protegendo, nos mantendo no caminho. E Ele vai nos manter no caminho até o dia final. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 1:6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Olha o que diz. Vamos ler juntos. Eu vou ler com vocês agora.
Filipenses, capítulo 1, verso 6. Todos acharam? Vamos ler então? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Não é você que vai completá-la. É Deus que vai completá-la. É Deus quem te guarda, é Deus quem te mantém em pé, é Deus quem preserva a tua vida e é Deus que vai fazer com que você chegue até o final. Veja ainda 1 Coríntios 1:8. Abra lá sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Então diz assim: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, até o final da jornada, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos encontraremos com o Senhor Jesus. E eu quero terminar ainda lendo 2 versículos que falam sobre isso. Um é dos que eu mais gosto, que está lá no Salmo 138, verso 8. Esse texto eu acho lindo demais. Veja lá, Salmo 138, verso 8. Só a primeira parte do versículo, 138, 8. Vamos ler juntos? O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Vamos repetir? O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Literalmente, na língua hebraica, está escrito assim: Yahvé cumprirá o seu plano em mim. Yahvé cumprirá o seu plano em mim. Deus tem um plano para cada um de nós durante a nossa peregrinação aqui nessa terra. E Ele vai cumprir esse plano na nossa vida até o fim. Veja o que Jó diz, texto maravilhoso de Jó. Abra aí a sua Bíblia, Jó, capítulo 42, capítulo 23, verso 14. Jó 23, 14. Jó 23, 14. O que diz? Vamos ler juntos só a primeira parte do versículo. Jó 23, 14. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Oh Deus maravilhoso, em quem você tem descansado a sua vida? É nesse Deus? Esse Deus, ele vai fazer com que os planos que ele tem para as nossas vidas se cumpram. Ainda que a gente tente se desviar do caminho, Deus vai e nos coloca no caminho de volta. Eleva os meus olhos para Deus. Dele vai me vir o socorro. Ele vai impedir que os meus pés vacilem, não saiam do caminho e sigam no caminho que ele traçou para mim. E esse Deus vai me manter firme no caminho até o fim e eu vou chegar lá, para a honra e glória dele. Não graças a mim, mas graças a Ele, aquele que é a minha sombra, aquele que é o meu guarda, aquele que é o meu protetor, aquele que cuida de mim, aquele que é a minha proteção moral, minha proteção física, minha proteção espiritual, minha proteção psicológica, temporal e eterna. Me guardará até o fim, agora, hoje e para sempre. Hoje e para sempre. Aprendemos, queridos, nessa noite, que nós somos peregrinos aqui nesta terra e que a nossa vida cristã é uma peregrinação que começa na terra, mas termina no céu. E Deus é aquele que nos mantém neste caminho. Louvado seja Deus por tudo isso. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações pelo seu Santo Espírito. Amém? Amém. Muito bom. Os salmos são maravilhosos. Sabe por quê? Nós não lemos os salmos. Os salmos nos leem. Os salmos não falam da vida do salmista.
Os salmos falam da nossa vida. E quando lemos os salmos, nós nos vemos neles. Por isso que eles são maravilhosos. Eles se tornam as nossas orações. Eles se tornam justamente, fazem com que nós sejamos aquele que está orando aquilo que ali está escrito. Que Deus nos abençoe, que Deus seja o teu, o nosso ajudador, aquele capaz de impedir que os nossos pés vacilem e saiam do caminho que Ele traçou para cada um de nós. Mas fiquem tranquilos que o plano que Deus traçou para a sua vida, Ele há de completá-lo, para a honra e glória dEle mesmo. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos. Como Jó fala. Exato. Nenhum dos seus planos será frustrado, né? Jó 42, 2, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Maravilha. Amém. Vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor perdão pelas vezes, quando na hora do aperto nos recorremos a tantas coisas, ó Pai, e muitas vezes em detrimento de Ti mesmo. Que o Senhor seja sempre o nosso refúgio, ó Pai, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia, ó Pai. Em Ti nós encontramos refúgio. Tu sejas o nosso refúgio sempre, ó Pai. Te agradecemos porque Tu és o Deus que nos protege, Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és o Deus que nos guarda. Pai, impeça os nossos pés de vacilarem, impeça, Deus, os nossos pés de escorregarem. Ajude-nos, ó Pai, a ficarmos no caminho que o Senhor tem traçado para nós. E que nisso o Senhor seja glorificado em todas as áreas de nossas vidas, hoje e sempre, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Nós choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe aqueles que estão nos ouvindo agora pela internet. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. E não perca, nós ainda queremos estudar outros salmos junto com vocês. Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.